Então, o artigo que a gente vai apresentar tem como título Modulação Autonômica Cardíaca de Adultos de Meia-Idade Saudáveis e de Pré-Adolescentes Obesos, durante a realização de exercício dinâmico constante. Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem por seus prolongamentos simpático e parasimpático conduzir no sistema cardiovascular. Também eles podem estar intervindo no envelhecimento natural e na obesidade desde a infância. Nesses ajustes realizados pelo sistema nervoso autônomo no sistema cardiovascular, podem estar trazendo resultados negativos. Resultados negativos na qualidade de vida e na prática do exercício físico também. Então, a obesidade, ela vem crescendo cada vez mais nos tempos de hoje e foi começada uma pesquisa na obesidade desde a infância e foi visto que está tendo alterações na modulação autonômica cardíaca. O efeito disso é que lá na frente, na vida desse ser humano, os seus anos de vida podem ser reduzidos. Já no envelhecimento natural, o que ocorre nesse processo é que tem uma redução da frequência cardíaca, que é uma ferramenta de análise para a diminuição das ações simpática e parasimpática do coração. Então, como o artigo nos traz que não foi feito nenhum estudo entre os grupos PAO e MI, a proposta dele é nos mostrar, então, como que foi feita a modulação autonômica cardíaca. Ali, então, vai estabelecer graus, níveis também da desautonomia cardíaca durante a realização do exercício dinâmico constante. Então, foram estudados 10 IMI, todos eles sedentários, 5 PAO, entre 9 e 12 anos, e todos eles foram submetidos a uma avaliação clínica e antropométrica. Então, o exercício ele foi realizado em uma esteira, com duração de 20 minutos, e para coletar a frequência cardíaca foi usado um cardiofrequencímetro, que foi coletado 3 minutos antes do esforço, 20 minutos durante e 5 minutos após o esforço do exercício. Lembrando que na fase de recuperação, 1 minuto já tinha sido coletado quando o voluntário já estava em pé na esteira, e os 4 restantes foi quando ele já estava em posição supina, deitado em colchonete. Um pouquinho ali nos critérios de inclusão dos indivíduos de meia idade. Eles não poderiam ser obesos, eles deveriam estar com seu IMC entre 20 e 30. Eles não poderiam estar fazendo uso de medicamentos, não poderiam intervir na coleta dos dados. Eles também teriam que ser sedentários, ou então estar 6 meses a mais sem praticar uma atividade física. Não poderiam ser tabagistas. Se fossem ex-tabagistas, também teriam que estar 6 meses ou mais parados de fumar. As mulheres que estivessem participando também, elas deveriam informar o período ciclomenstrual, e também só poderiam participar aqueles que assinaram o termo de consentimento. Já ali no grupo de pré-adolescentes obesos, eles deveriam ter entre 9 e 12 anos. Eles também teriam que ser sedentários, ou então estar 6 meses a mais sem praticar uma atividade física. Não poderiam ser tabagistas. Se fossem ex-tabagistas, também teriam que estar 6 meses ou mais parados de fumar. As mulheres que estivessem participando também, elas deveriam informar o período ciclomenstrual, e também só poderiam participar aqueles que assinaram o termo de consentimento. Já ali no grupo de pré-adolescentes obesos, eles deveriam ter entre 9 e 12 anos.
deveriam estar com seu IMC entre 95 e 97, não poderiam apresentar nenhuma doença metabólica que causasse a obesidade e também que não tivesse detectado alterações clínicas durante a ausculta cardíaca pulmonar. E também todos deveriam ser sedentários, não poderiam estar fazendo nenhum uso de medicamento que se não pudesse vir intervir na coleta de dados, e também assinar o termo de consentimento pelos responsáveis, né, por eles serem de menor de idade. Sobre os resultados, pode-se dizer que os pré-adolescentes obesos apresentaram uma melhor modulação anatômica cardíaca, quando comparados com indivíduos de meia idade saudáveis em um exercício dinâmico constante. Portanto, o envelhecimento fisiológico no presente estudo mostra mais preocupante do que a obesidade infantil. Os dois grupos mostraram prejuízos em sua modulação anatômica cardíaca, sendo indicada a prática de exercício físico contínuo para que possam melhorar sua MAC, que é a modulação anatômica cardíaca. Isso porque a obesidade na infância, por estar cada vez mais presente, é motivo de preocupação mundial. Bom, pode-se dizer que os pré-adolescentes obesos, nesse artigo, eles apresentaram uma melhor modulação autonômica cardíaca se comparar com os indivíduos de meia idade saudáveis. E isso no exercício dinâmico constante. Outro fator importante que foi abordado no artigo é que o envelhecimento fisiológico no presente estudo ele se mostra mais preocupante do que a obesidade infantil. E os dois grupos, tanto o infantil como o adulto, tiveram prejuízo em sua modulação autonômica cardíaca nesse estudo, sendo indicada a prática do exercício físico constante para que possam melhorar sua modulação autonômica cardíaca. E outro fator que foi abordado aí que é interessante e não é desconhecido para ninguém é que a obesidade na infância é uma preocupação hoje em dia mundial. Bom, esse estudo ele usou uma metodologia bem criteriosa, tanto para avaliar os pré-adolescentes obesos e os indivíduos de meia idade. E esses critérios são importantes para dar uma dinâmica melhor nos estudos, né, na hora do teste, sintetizar bem os testes e escolher as pessoas certas para fazer isso. Então é muito importante usar esses critérios aí de inclusão para estar inserindo as pessoas certas para ter uma qualidade no resultado muito melhor e saber avaliar mais adequadamente. E outra questão para que isso ocorra, que eu pude perceber e seria melhor para ter uma qualidade desse estudo muito melhor, seria fazer esses testes com mais pessoas. Esse artigo ele só fez com 15 pessoas, então seria interessante incluir muito mais para estar avaliando ali, comparando, para ver se os dados batem com aquela realidade dali mesmo. Ambos os grupos tiveram um mau funcionamento do sistema cardiovascular. Porém, o artigo deu um pouco de ênfase nos indivíduos de 40 a 50 anos, no qual, na hora do exercício físico, eles precisaram de uma maior atuação simpática. Consequentemente, eles cansaram mais rápido. Eu vejo como uma forma de atuação nossa, ao recebermos um cliente que está, no mínimo, há 6 meses sem praticar nenhum exercício físico regular, não podemos ir diretamente no exercício de força. Temos que adaptar ele e mesclar o treino com exercícios aeróbicos e exercícios de resistência, como a musculação, para o sistema cardiovascular dele, aos poucos, ir se adaptando. O artigo também nos mostrou que o pré-adolescente obeso, ele tem desde sua adolescência, o mau funcionamento do coração. E o papel do professor de educação física, o papel da educação física escolar quanto a isso é muito importante, pelo fato de ser naquela aula que o aluno pode desenvolver o gosto pelo exercício físico. E o professor também é necessário ter o acompanhamento de perto dessa evolução do aluno, por exemplo, através do IMC, e também possibilitando os pais a terem contato a esse resultado do seu filho. Por exemplo, se o seu filho está com o peso ideal, se o seu filho está com o peso elevado.
é necessário esse vínculo da escola com os pais. Alguns problemas identificados no artigo, teve 2 que chamaram mais atenção, que hoje em dia cerca de 60% da população sofre com essa situação. Um deles é bastante conhecido, que é a obesidade, e o outro, o envelhecimento natural. Então, qual é o problema da obesidade? É que em muitos casos ela acontece desde a infância, prejudicando o sistema cardiovascular, além de prejudicar a qualidade de vida. Ainda mais nos tempos atuais, que a obesidade é uma pandemia que cresce a cada ano e preocupa a saúde pública em geral. Inclusive, fazendo com que diminua o seu tempo de vida, além de ter uma vida conturbada, porque a pessoa obesa está sempre com algum problema, sempre doente, sempre precisando de algum cuidado. Ainda mais, o que preocupa mais é a obesidade na adolescência, que pode trazer graves problemas físicos e também emocionais. Porque os jovens obesos, eles podem adquirir facilmente uma hipertensão arterial, diabetes, alterações no colesterol, doenças hepáticas e biliares, entre outras doenças que a obesidade traz. E também dos problemas maiores que tem psicológicos são o bullying, que a maioria dos jovens obesos sofrem bullying e acarretando em problemas psicológicos e frequentemente fazendo com que piore seus quadros psicológicos, porque preconceito afeta a autoestima, afeta a formação emocional do jovem, que, querendo ou não, ainda ele está em formação ali de um fortalecimento para a vida, E essas humilhações e constrangimentos que eles passam pode contribuir para um isolamento, junto com uma depressão e gerando uns quadros graves para o adolescente e até para a criança também. O novo problema que eu vi no artigo foi relacionado ao envelhecimento natural, que é um processo de envelhecimento natural, que, como todo processo biológico, é normal. A pessoa envelhecer é normal, e também só quais os problemas desse envelhecimento natural, que ele diminui muito a efetividade funcional dos órgãos, dos aparelhos, dos sistemas, e esse processo natural de envelhecimento leva à redução da variabilidade da frequência cardíaca, que é uma ferramenta de análise da modulação autonômica cardíaca, especificamente da análise da modulação, causando a diminuição da ação parasimpática e simpática do coração. Então, esses são os malefícios que o envelhecimento natural produz, mas tem uma solução para que amenize esses danos, que é o quê? Que é o envelhecimento natural, mas com algumas limitações e com uma vida mais ativa, que é o principal. Se você tiver uma vida mais ativa, já vai ajudar. Então, um indivíduo que mantém uma elevada capacidade funcional, física e cognitiva, ele vai ser uma pessoa mais operante diante da sociedade. Fazendo isso, a pessoa vai se achar mais importante, fazendo com que o psicológico contribua muito para o envelhecimento, fazendo com que aquela pessoa está sendo útil, não está sendo mais uma pedra na mochila. Então,
O adulto que envelhece dessa forma mais ativa tem mais chance de manter sua autonomia e sua independência perante a sociedade, melhorando assim a sua capacidade, a sua qualidade de vida. Com esse estudo, nós temos a possibilidade de levá-lo para a sala de aula na escola, como uma forma de conscientização para os alunos ter uma alimentação saudável, para não atingir um nível de obesidade na adolescência, que pode acarretar em muitos problemas de saúde futuramente e também até na própria adolescência. Eles podem... tem alunos que já tiveram infarto, teve alunos que já tiveram problemas de respiração na aula de educação física, então é algo que precisa ser conversado e conscientizado até nas escolas, tanto em escola pública como em escola particular.